Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Que a graça, que a paz de Jesus estejam sobre a tua vida, sobre o teu lar. Nessa tarde estarei deixando a palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 36, vai falar de uma mulher, uma discípula generosa. Diz assim: E havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorca, e ela era notável pelas pelas boas obras de suas mãos e as esmolas que fazia. Ora, aconteceu que naqueles dias que ela adoeceu, veio a morrer, e depois de lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 discípulos que lhe disseram: Não demores em vir conosco. E Pedro atendeu e foi com eles. E tendo chegado, conduziram-nos para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram e choravam e mostravam-lhe as túnicas e os vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-lhe de joelho, orou e voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. E ela, dando-lhe a mão, levantou-a e chamou os santos, especialmente as viúvas, e apresentou-a viva. Isso lhe tornou conhecida por todo Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope por dias na casa de um curtidor chamado Simão. Aqui está a palavra do Senhor, que fala acerca de uma mulher generosa, uma mulher que se doou em prol das viúvas, dos órfãos. Sabemos que ali era uma região marítima e os esposos saíam nas altas madrugadas para a pesca, que eles viviam da pesca. E quando vinham as tempestades, muitos deles não voltavam mais. E ali era um lugar onde viviam muitas viúvas e muitos órfãos. A necessidade era muito grande naquele lugar. E ali havia essa discípula do Senhor. Ela se tornou discípula do Senhor. É a primeira vez que no Novo Testamento relata sobre uma discípula, porque ela se doou com agulhas que ela tinha nas suas mãos. E sabemos que nos dias de hoje é muito fácil, né? Temos máquinas industriais, né? Muitos recursos. Mas nesse tempo aqui não, era com agulha, as próprias mãos dela, ela pegava os tecidos e fazia as túnicas para aquelas mulheres viúvas e para aquelas crianças necessitadas. E aqui nós vemos uma ação social muito maravilhosa acerca dessa mulher que tinha amor pela obra do Senhor. E sabemos que é muito fácil nós dizermos acerca de Deus, o nome Deus, Deus maravilhoso, Deus é tremendo. Mas o mais importante de tudo isso, de dizermos que Deus é tremendo, que Ele é maravilhoso, é nós nos colocarmos à brecha com aquilo que nós temos nas nossas mãos e nos doar acerca dos mais necessitados. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E nós já temos vivido esses dias que antecede a volta de Jesus, a apostasia, entrando nas igrejas, e nós temos sentido isso acerca de muitos que só vão pensar em si. Mas aqui nós estamos diante de uma bela personagem maravilhosa que ela se doou. Mas aconteceu que certo dia Dorca adoeceu e veio a morrer. Como a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus,
E até acerca daquilo que parece ser muito ruim, muito difícil, nós questionamos ao Senhor, mas por que isso? Mas Deus tinha um propósito, e o propósito que Deus tinha era que o evangelho do Senhor fosse propagado em Jope. Mas estava ali Pedro, e os discípulos souberam que Pedro estava em Jope, né? Estava em Lida, e as cidades não eram tão distantes uma das outras. E os discípulos mandaram dois discípulos, dois homens, ir até Lida, avisar Pedro que havia uma situação para que Pedro tinha que resolver. Mas o interessante que, quando nós prestamos atenção nessa passagem, é que imediatamente Pedro foi. Pedro, ele não demorou a ir acompanhar os dois homens a qual os discípulos o chamaram. E quando chegou no cenáculo, elas já tinham lavado Dorcas. Dorcas estava morta. E o desespero daquelas viúvas era muito grande, porque Dorcas era amada, era muito amada por elas. Dorcas supria as necessidades. E quando paramos e pensamos como é tão fácil nós amarmos alguém, quando ela está em plena saúde, oferecendo para nós alguma coisa, alguma necessidade que temos. Mas aqui essas mulheres, essas viúvas, elas choravam de amor por Dorca, porque Dorca era generosa. E sabemos que vivemos um tempo em que são poucos que se abre esse espaço para entregar o melhor de si em prol do necessitado, do aflito. E pode ser que você diga, mas eu não tenho muito dinheiro, irmã. Não precisa ter muito dinheiro, você precisa ter atitude. Precisamos nos entregar na obra do Senhor como ela é. Precisamos ter amor pelos mais carentes, pelos necessitados. E Pedro imediatamente ele foi. E quando Pedro chega no cenáculo, estava já velando a Dorca, mas o choro, o desespero daquelas mulheres viúvas era grande. E Pedro mandou todos se retirar. Agora entra uma parte tão importante, o poder da oração intercessória. A oração de Pedro não foi qualquer oração. A oração de Pedro não foi uma oração automática, robotizada, de palavras persuasivas. A oração de Pedro não foi uma oração sem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Pedro mandou todos se retirar e ficou ele e Dorcas ali. E ele falou com o Pai, ele entrou na presença do Senhor. Imaginamos como deve ser essa oração de Pedro. Pedro não orou muito, irmãos, mas ele colocou a fé em ação. Pedro estava diante de uma situação caótica, de uma situação desesperadora, de mulheres dependentes daquela mulher bondosa e caridosa. Mas havia um propósito nisso, era para divulgar, era para que o nome do Senhor fosse propagado ali em Jope. E quantos receberam ao Senhor após Pedro orar e trazer de volta a ressurreição de Dorca? Agora imaginamos que quantas vezes nós pensamos que o Senhor vem na contramão do homem. Deus trabalha de uma maneira peculiar para cada tempo, para cada propósito. E ali agora ele traz de volta a vida de Dorca e a alegria daquelas mulheres foram grande.
A festa foi grande, houve festa ali naquele cenáculo, lugar de velório, de tristeza, se tornou um grande lugar de alegria. Era Sokenarabassouria. E nessa tarde o Senhor quer dizer para ti, usa do que você tem. Se entrega na obra do Senhor, porque o Senhor tem um propósito, como tinha um propósito na vida de Dorca, mas tinha um propósito de divulgar o chamamento de Pedro. Quem era Pedro? Pedro negou ao Senhor. Mas quando o Senhor Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro tinha negado. Mas havia um propósito na vida de Pedro. Há um propósito para a tua vida. Entre que açai como mundo é récia. Há um propósito para você que é generosa como Dorca, mas há um propósito para você que é pedra como Pedro, que fala o que pensa. Rebeca andaraba sóbria. E o Senhor se agradou de Pedro e disse: Pedro, tu me amas. De calamaxéria, era baconda raço e decanta. Após o Senhor perguntar para Pedro, Pedro disse: tu sabes, Senhor. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Endarabassúbria, Shecamanassai. Há duas situações nessa passagem: de Dorcas, a generosa, e de Pedro, que agora o Senhor começa a se apresentar para ele com o propósito ao qual ele foi chamado. E o interessante é que Pedro foi imediatamente. Ele não pensou, será que eu vou? Será que eu fico? Ai, que será que tem preparado para mim? Pedro já tinha a convicção que o Senhor tinha o chamado. E ali ele orou ao Pai. A importância da oração. Precisamos nos entregar dia após dia no quarto de guerra e nos entregar diante do Senhor. Não uma oração formal, mas uma oração intercessória. A rabacaia sobe derrava súbria, aonde o Senhor vai virar quadro, aonde o Senhor Deus vai ressuscitar o que está morto, aonde o Senhor vai tirar o desespero. Irebendorá, seca mandúria, alabaia sobe decanta, alamaxéria, onde o Senhor vai reverter quadro de escassez para abundância, de enfermidade para cura, de arabacatarabassore decanta, de tristeza para alegria. Endereme fogue, nessa tarde o Senhor lhe pergunta: tu estás pronta? Tu estás pronto, homem, para atender o chamado do Senhor? Andarábia, sube, decanta, labaxéria, seja no pouco ou no muito que você tem. O Senhor, nessa tarde, o Pai querido, Ele anda em busca de um coração generoso, um coração cheio de amor. A generosidade entrou no coração de Pedro. Pedro já não era mais o Pedro que andou 3 anos com a espada embanhada, que ele me fogue, sobre. Agora Pedro estava com a espada que é a palavra de Deus, que corta, que tem 2 gumes, que corta na divisão da alma, do espírito, para discernir os pensamentos. E nessa tarde o Senhor manda te dizer, calamassúria, atenda ao chamado, erebefogia, alabassuri, canta lamaxéria. Não te preocupe o que está acontecendo ao teu redor. Arebaraçoremenência, cantarabachúria. Precisamos nos atentar a entrar, a darabassobra nos propósitos ao qual o Senhor Deus tem nos chamado. Entre que a série me condaraba sóbria, ou de cama saia, entendemos que Dorcas tinha virtudes, olha as virtudes de Dorcas. Ela era de boa fama, ela tinha fama.
Quão importante é sermos discípulos do Senhor, porque Ele vai divulgando, Ele vai fazendo o nosso marketing por onde venhamos passar, através do quê? Das boas obras que ela fazia, da caridade, do amor, por aqueles que eram mais necessitados. Dorca tinha um coração voltado para o Senhor. O olhar de Dorca era radiante, porque havia amor no coração de Dorca. A fé, a fé era diária, porque ela acreditava. Ela acreditava na restauração daquelas mulheres. Ore, machore, canta la massúria. E aqui ela age na ação social daquele de Jope. Eremassura iminência. E neste dia chamado hoje, o Senhor manda te dizer, mulher, levanta-te. Decalavassaia, levanta-te dessa prostração, porque o Senhor Deus, Ele quer te usar na tua cidade, na tua vizinhança, no meio da tua parentela, na igreja onde tu congrega. Ela baiaçore me canta, arabaxai, o decanta, alavassube entre que assai. Às vezes nós pensamos que não estamos sendo observados, andarabaxéria, por aquilo que fazemos com amor para o Senhor, com a dedicação para o Senhor, sem queremos troca de nada. Dorca não quis troca de nada, porque ela sabia até mesmo que aquelas viúvas não tinham nada para dar, mas foram elas que choraram aos pés, dizendo, olha o trabalho de Dorca, olha isso, foram elas que comoveram o coração de Deus, para que Pedro fosse e orasse, e o nome de Deus fosse glorificado, trazendo Dorcas de volta. E Pedro ficou ali em Jope por muitos dias, fazendo grandes obras. Quantas almas se renderam aos pés de Cristo, não somente pelas obras de Dorcas, mas agora porque havia um milagre na vida de Dorcas, a Tabita. Ela morreu e ela ressuscitou. Então, nessa tarde, receba essa porção do Pai. Entre que a série me condarabachouve. E oremos ao Senhor, não deixamos de orar. A oração é a chave da vitória. Que é narabachuricanta, arabaxere. A oração, ela nos conecta ao céu, ao nosso quarto de guerra, onde ninguém vê, onde ninguém sabe. A presença dos anjos é notória, a presença de Jesus é notória, como é notória nesta tarde aqui dentro do meu lar, que marabaxúria. Oremos ao Pai. Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo benefício a qual o Senhor tem feito por cada uma de nós nessa tarde, Deus. Pela tua presença, Espírito Santo, que é notória, pela chama que se arde aqui dentro, do meu lar, Pai. Para Camassori, que invade o lar das tuas filhas, dos teus filhos nessa tarde, trazendo, Senhor amado, uma palavra, Senhor, de ressurreição, de restauração, de milagre, de conexão, Paizinho, aonde as muralhas estão caindo por terra, aonde a afronta do inimigo não prevalece quando nós temos uma vida voltada para o Senhor. Entre que a séria, Paizinho, toma nas tuas mãos, toma cada vida nessa tarde, toma essa mulher, Pai, toma as obras das mãos das suas servas, Pai, o pouco que elas têm, que seja uma agulha de crochê, Pai, que seja uma agulha, Senhor, para costurar, Senhor amado, alguma peça, Pai, que seja doação, Senhor, do seu dia na casa do Senhor. Arebalabachurianda, arabaxéria, cantalamassúbria, que seja doação por um vizinho que está enfermo, Paizinho. Orebandai, que onoromofogue na raça iminência. Pai, coloque em nós um coração generoso, Pai. Senhor, coração cheio de amor. Arebalabachuri, canta lamasséria iminência. Sabemos que teu amor é o amor ágape, pegando fogo, Pai, pela humanidade, Senhor, que possamos povoar o céu de muitas almas, como Pedro ali, Senhor, povoou o Senhor em Jope, Pai, através
através, Senhor, daquele milagre realizado, Senhor, pela vida de Pedro, pela oração fiel, verdadeira, Paizinho. Deus, toma nas tuas mãos essa tarde. Pai, nós te agradecemos com o nosso coração cheio de amor para que sejamos usados na tua obra, Pai. Ore, balabachúria, sabemos que o amor de muitos já esfriou, mas que o nosso coração transborde de amor pelo mais aflito, pelo necessitado, pela nossa Senhor, por aquele Senhor amado que precisar de nós, Paizinho. Pai, derrama a tua unção. Graças te rendemos, Pai. Entrego nas tuas mãos essa tarde e creio e tenho certeza que o Senhor já está agindo nos lares, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse áudio de oração, de palavra de Deus, para aquela que você sabe que hoje está numa aflição, que está precisando ouvir essa palavra. Evangeliza comigo nessa tarde, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e tenha uma excelente tarde. Beijo no teu coração.